Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista já disse na discussão da urgência que compreende que quer os membros do Governo, quer os seus gabinetes, têm de ter um adequado enquadramento legal e têm que ter condições para a sua atividade de negociação, de ação governativa, no plano nacional, como no plano internacional, europeu, conforme isso tenha que acontecer. Mas o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também disse, e é nesse foco que gostaria de me deter durante algum tempo, que considerava que era importante que estas medidas que têm de ser tomadas a determinada altura sejam compreendidas pela população em geral. E têm de ser compreendidas pela população em geral porque essa população em geral está a sofrer de forma significativa com a austeridade, muitas vezes irresponsável e, na maior parte dos casos, sem sentido, que o Governo Regional está a tirar em cima das famílias e das empresas. E de tanto nós dizermos isto já parece um clichê. Parece que estamos a dizer isto, lá está aquele indivíduo a dizer aquilo. Mas a verdade é que quando se olha para a vida das famílias hoje na Madeira e a vida das empresas hoje na Madeira, há factos que permitem justificar de forma muito clara isto que acabei de dizer. Não há dúvida nenhuma que os madeirenses hoje ganham menos 30% do que ganhavam há 2 anos atrás. Não há dúvida nenhuma que os madeirenses pagam hoje mais 1000 euros de impostos em média do que pagavam há 2 anos atrás. E, portanto, não há dúvida nenhuma que o poder de compra dos madeirenses, face a 2 anos atrás, diminuiu de forma significativa. E mais, diminuiu de forma significativa comparativamente àquela que foi a diminuição do poder de compra no plano nacional e mesmo na região autónoma dos Açores. Ou seja, em síntese, os madeirenses são hoje os portugueses em Portugal que menos poder de compra têm face àquilo que têm sido as medidas que o Governo Regional tem apresentado. E, portanto, esta proposta, tendo a cobertura do Tribunal de Contas e tendo a cobertura do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, que para nós vale muito pouco, compreendo que para o Governo Regional, que foi quem negociou e é detentor e é dono desse Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, tem alguma importância, para nós vale muito pouco, não vale nada, porque nós não participamos do plano, não concordamos com as medidas, não estamos de acordo com a forma de execução, e já o dissemos várias vezes, e já dissemos que tínhamos propostas alternativas para isso, e portanto sobre isso penso que ficamos mais ou menos esclarecidos, mas dizia eu que o cumprimento destas medidas tem que ser em consonância com uma ação política que permita que os madeirenses percebam que também há uma atenção ao seu esforço. E, Sr. Secretário Regional, gostaria de lembrar que o Governo Regional não tem sido assim tão célere, nem tão voluntarista, naquilo que são as decisões e as opiniões, quer do Tribunal de Contas, em primeiro lugar, ainda recentemente o Tribunal de Contas chamou a atenção do Sr. Governo Regional, que estava a dar seguimento a uma obra que nem tinha visto o Tribunal de Contas e que isso podia ter consequências do ponto de vista das finanças da região e dos seus atores, dos atores dessa mesma, que deram autorização para esse seguimento, e, portanto, não percebo essa obsessão em cumprir as decisões do Tribunal de Contas quando há um conjunto significativo e, porventura, mais grave, que não são sequer levadas em consideração, como, aliás, outras que podíamos aqui descrever se tivermos tempo, mas há, dizia eu, 3 exemplos que queria lembrar. Um deles, por exemplo, é as parcerias público-privadas. Há 2 anos que está no Plano de Ajustamento Económico e Financeiro que elas devem ser renegociadas. Nós já sabemos, e já dissemos isso várias vezes, que essas parcerias são, porventura, a nódoa mais significativa no orçamento regional. São essas parcerias que condicionam a margem de manobra do Governo para poder, eventualmente, limitar, minimizar o esforço que os madeirenses estão a fazer, quer sejam empresas, quer sejam famílias. E o Governo Regional continua a assobiar para o ar, não tomando nenhuma iniciativa nessa matéria, quando nós também sabemos que o peso das parcerias público-privadas na região autónoma da Madeira são significativamente superiores ao peso das parcerias público-privadas do Plano Nacional. E, aliás, esse número já foi dito aqui por mim, o peso das parcerias público-privadas na Madeira são 55% do PIB, o peso das parcerias público-privadas no continente são 11% do PIB. Nós estamos a falar um peso 4 vezes superior, e enquanto no Plano Nacional já se reduziu 30% dos custos das parcerias público-privadas, 20 mil milhões de euros, nós aqui não reduzimos um euro que fosse. Este é um caso, mas há outros, Sr. Secretário. Por exemplo, a reestruturação do setor público empresarial também lá está,
no Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. E essa reestruturação implicava, por exemplo, o fim do Jornal da Madeira. Ora, nós continuamos a pagar o Jornal da Madeira e continuamos a pagar de forma absolutamente irresponsável, porque sabemos bem que, sendo a comunicação social, obviamente, uma questão fundamental e importante, sabemos que não faz nenhum sentido o Jornal da Madeira ser um órgão de propaganda do Governo Regional. Isto não faz sentido nas democracias modernas, não faz sentido na nossa democracia e não faz sentido ainda mais quando o povo está a pagar tão forte e tão profundamente a crise que o Governo do PSD instalou na Jota da Madeira. E um terceiro aspecto que queria também lembrar. O Plano de Ajustamento Económico e Financeiro também propõe que o Governo Regional apresente e apresentasse, já há 2 anos, já está atrasado 2 anos, um documento de estratégia orçamental, para que os madeirenses, para que a Assembleia, pudesse perceber qual é a estratégia orçamental do Governo. Como é que vai cortar, onde é que corta, onde é que aumenta impostos. Essa matéria tinha que ser discutida na Assembleia. Passaram 2 anos, Sr. Secretário. Não fizeram nada. Mas, de repente, nada disto é importante. Reparem, não é importante as PPPs, que correspondem a 130 milhões de euros por ano do orçamento regional e que cai em cima dos madeirenses. Não é importante a reestruturação do setor público empresarial, que tem um custo também no orçamento regional, de despesa, e também com o Jornal da Madeira, que nós todos conhecemos a situação que está em cima da mesa. O documento de estratégia orçamental, um aspecto importante para a discussão neste Parlamento, também não é relevante. Mas é relevante que os gabinetes e que os Srs. Secretários e os gabinetes dos Srs. Secretários tenham imediatamente legalizado esta questão das viagens. O que eu peço é que haja justiça nestas iniciativas e que haja bom senso nestas iniciativas. O Governo Regional tem todas as condições para cumprir estes 3 aspectos que acabei de referir e devia tê-los cumprido primeiro antes de trazer acima a esta Assembleia esta matéria, que é, obviamente, um insulto aos madeirenses que estão à espera que estes 3 aspectos que referi, por exemplo, mas há outros, pudessem ser resolvidos. Muito obrigado.